Mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis. Quero aqui, antes de apresentar meu convidado, agradecer as minhas parceiras que apoiam aqui o podcast. As meninas da Table for You, a Sandra das Flores, que fornece esse arranjo super delicado aqui para deixar nossa mesa linda, e as meninas da Ela Concept. O arroba delas está aqui na descrição e vocês podem entrar lá para conferir o trabalho delas. E vamos lá. O meu convidado de hoje, ele foi corretor de imóveis, ele segue atuando no mercado imobiliário. É muito bacana porque as pessoas entram nesse mercado e elas se apaixonam, né? Então, às vezes, elas não se identificam exatamente com a profissão de corretor, mas elas acabam se identificando com algum outro nicho e fazem a coisa acontecer e fazem a diferença no mercado. E é uma pessoa que tem um propósito muito lindo, que é ajudar as pessoas, servir. Servir é um ato muito nobre e é uma característica que está muito presente nas pessoas de sucesso. Então, é um prazer apresentar para vocês o Dibas. Obrigado, Lê. Fico muito feliz de estar aqui, finalmente, né? Finalmente! A gente já estava programando esse episódio há muito tempo. É verdade. Eu fico muito feliz de estar aqui. E é exatamente isso. A gente tem muito o que falar. Sim. Né? E por ter muito o que falar, eu acho que a internet veio aí para isso, né? Com certeza. Abriu esse espaço, exatamente. Né? Obrigada por topar participar. Saindo dos bastidores, né? Conheço esse cenário. Conhece esse cenário. O Dibas é um dos responsáveis aqui pelo podcast, uma pessoa que abraçou essa... Eu não chamo mais de maluquice, tá? Eu já achei que era uma maluquice, mas que abraçou a ideia do podcast comigo, parceirão, hein, Dibas? Exatamente. Eu gosto de gente que fala maluquice, porque eu adoro ideia maluca. E é a ideia maluca que faz o mundo acontecer. Eu penso nessa linha. Né? Que transforma, né? Exatamente, cara. São os loucos que movem o mundo. Dizia Steve Jobs. Com certeza. Então a gente é tudo maluco mesmo. É verdade. Né? Bom, vamos começar aqui falando, né? Você atuou como corretor de imóveis. E como é que você chegou no mercado imobiliário? Tá. Como é que você chegou na corretagem? Eu falo que tudo na minha vida, pelo menos, teve um propósito. E até hoje eu vejo que cada caminho que eu trilhei da minha jornada, hoje eu utilizo. Né? Por exemplo, eu iniciei trabalhando na Prefeitura Municipal de Piracicaba, meu primeiro trabalho. Uau! Eu trabalhava na Secretaria de Saúde como arquivista. Né? Foi meu primeiro trabalho. Que bacana! E na época, um dos meus amigos começou a trabalhar como corretor de imóveis de lançamento, né? E ele estava ganhando muito dinheiro. Na época era de 2011, 2012, o mercado imobiliário estava crescendo bastante, né? O lançamento era moda, porque lançava muito empreendimento, principalmente em Piracicaba, que tem muita área, né? Sim. E os lançamentos eram bons, né? Eram sólidos, de empresas grandes. E ali eu vi, nossa, ele está ganhando dinheiro. E eu comecei a ir nos lugares com ele, né? E por ir nesses lugares, restaurantes, porque ele foi um grande professor meu, inclusive. Porque ele me ensinava que eu deveria estar presente, né, nesses lugares. Aonde o seu possível cliente... Perfeito, exatamente. Também estava. E por ter essas experiências, né, eu vi que, nossa, é legal ter dinheiro, é legal ter essas experiências, né? E foi através disso que eu me encantei com o mercado imobiliário. Eu digo que quando eu iniciei no imóveis de lançamento, foi realmente uma escola para mim. Porque ali eu não sabia, nunca tinha tido contato com o setor comercial. Só que eu acredito que um fator que me motivou bastante é que eu sou uma pessoa curiosa. Né? Então, por ser uma pessoa curiosa, eu queria saber quais são as técnicas para eu motivar uma pessoa a fazer a compra do imóvel. Pelo panfleto, né? Porque lançamento, principalmente na época, era isso, era panfleto, né? Eu tinha que vender o sonho, a ideia para o cliente. Então, foi através disso que eu iniciei no mercado imobiliário. Mas foi idas e vindas, porque nessa imobiliária, por exemplo, eu fiquei 2 anos. Mas sempre atuando em lançamento? No início, sim. Tá. No início, foram 2 anos no lançamento, né?
E, cara, eu tive sucesso. Qual que é o sucesso que eu falo? Fiz muitas conexões que até hoje tá do meu lado, sabe? Isso que para Legal. mim, cara, acho que é maior que qualquer comissão na Sim, época. com certeza. E demorou muito para você fazer sua primeira venda? Foi no quarto mês. No quarto No mês. quarto Ah, um bom mês. período, É, né? foi da HM. Vendi um imóvel da HM de 45 metros para um casal que estava Legal. iniciando a vida. Primeiro Inclusive, imóvel. exatamente, meu primeiro imóvel. Inclusive, eu gosto de falar da minha jornada como corretor porque eu foquei muito no alto padrão depois Tá. disso, né? Uhum. Depois de vender esse imóvel econômico, Econômico. né? Uhum. Eu foquei no alto padrão e eu nunca tive, eu não tinha carro, né? Então, foram 2 anos trabalhando de táxi, Olha ônibus, né? só. E Gente, quem quer, faz a Exato, coisa acontecer. Não tem desculpa, né? exatamente. E o carro, ele é um facilitador, Sim, com sabe? certeza. Mas ele não é necessário 100%. E eu lembro, a minha primeira venda de imóvel de alto padrão foi um Lindenberg. Eu vendi um Lindenberg Timboril, eu lembro até o valor, 1.504.000, Que imóvel na legal. planta. E rolou uma conexão muito profunda com o cliente, com a família Aham. do cliente, com a história dele, né? Aham. E foi através disso que eu aprendi algumas técnicas, né? E fui trilhando nesse caminho. Só que depois de um tempo eu saí do mercado imobiliário, Você porque chegou a sair, então, do mercado saí do imobiliário. mercado Você não fez imobiliário. a transição de carreira assim em seguida. Ah, tô saindo da Não, corretagem e vou para a área de marketing. não, Não. tem uma jornada aí, uma jornada grande. Ah. Eu peguei o período de 2014, 2015, o mercado não estava 100% aquecido, Uhum. encontrei dificuldades para atuar e eu tive um motivo para voltar para Campinas, né? Tá. Eu morava sozinho em Piracicaba, com 22, 23 anos. Os meus pais moravam aqui, né? Então, é um pouco complicado até mesmo para um jovem que está Aham. iniciando no mercado, aprendendo tudo, começando a ganhar dinheiro, né? E numa conversa com os meus pais, eu resolvi voltar para Voltar. Campinas. E voltando para Campinas, eu ingressei numa empresa de telecomunicações, né, na matriz de uma empresa de telecomunicações. E Aham. como corretor de imóveis, eu sempre tive aquela dificuldade de falar ao telefone. Eu acho que muitas pessoas hoje, vendedores, não gostam de falar ao Não telefone. gostam. Nessa empresa, eu precisava falar no telefone, porque era a função. Você teve que vencer esse Eu, medo, essa vergonha, né? essa vergonha, eu não gostava porque me tirava fora da zona de conforto. Só Sim. que foi através da curiosidade que eu aprendi as técnicas de venda para vender no telefone. Ótimo. Entende? Então, tom de voz, a energia, levar a energia do cliente, falar o nome do cliente, o nome É muito importante é falar o algo nome, mais né? importante da vida da pessoa, é o Você se nome, sente pertencente, que né? nada mais é do que o rapport, Sim. né? Então, eu comecei a estudar essas técnicas, também foi muito satisfatório para mim sair dessa Uhum. empresa porque recebi uma proposta para voltar na área de corretagem, Uau. né? Aqui em Campinas, né? Então, quando eu recebi essa proposta, eu falei, ó, eu era registrado, estava no emprego legal, CLT, e recebi essa proposta, viu? Você não quer voltar para a área de corretagem em Campinas? De imóveis prontos? E eu sempre valorizei muito imóvel pronto. Eu acho muito Legal. massa. Legal. Você tá na rua, tá vendendo, vou fazer essa captação, Sim. porque tudo inicia através da Da captação, captação, né? com certeza. E eu balançou muito e depois de uns 2 meses namorando, eu vim aqui para Campinas e entrei nessa imobiliária na parte de imóveis prontos. Legal. Né? Então você teve também a experiência do imóvel pronto. Sim, fiquei por 2 anos. Por isso que Tá, juntando foram 2 anos, 4 anos aí de tá, experiência no mercado imobiliário como corretor de imóveis, né? tá, Onde eu tive uma sorte muito grande por encontrar pessoas certas. tá. Na minha trajetória profissional toda, eu tive mentores. A cada emprego que eu tive mentores, né? E esses mentores deixaram um legado muito grande em mim. Eu sou o que sou Uhum. hoje pelos meus pais, né? Dona Carmen e seu Cláudio, Olha lá. né? E por esses mentores que me Uhum. ensinaram a ser
um bom profissional também, entende? Ótimo. E nessa imobiliária, inclusive, eu tive uma excelente gerente, né? Ela atua como gerente até hoje em outra imobiliária, mas Ela assim, era só uma gerente ou ela era uma líder também? era uma líder Ótimo, fantástica. porque nem todo gerente é um Concordo, líder, né? concordo. E a experiência que eu tive com ela foi exatamente assim: vamos focar na captação agora? Pegava a bolsa dela, vamos lá. Me Te ensinava as acompanhando, técnicas né? que Em ela campo, em né? campo, que eu acho que é o fundamental para fazer o Sim, negócio acontecer, né? sim. E ela Porque senão você fica só na teoria, né? Exatamente. E ela me ensinou muitas técnicas, assim, que eu gosto até de falar aqui, eu vou falar, ó. Maiara, essa é para você, hein? Que a Olha Maiara, lá. a gente pegava um condomínio, tinha entrada nesse condomínio. Tá. Então a gente fazia conta de quantos apartamentos tinha, fazia uma, car Mapeava a região, né? fazia uma cartinha, e essa cartinha Ótimo. falando assim, nós temos muitos clientes interessados em um imóvel nesse condomínio. Cartinha escrita à mão, Não, em no computador. computador. Comunicado importante. Parecia Tá. algo do condomínio, Tá. entende? E se você tem interesse em vender o seu imóvel, me manda, me liga ou me manda o WhatsApp. Já tinha o WhatsApp porque era no período de 2016, Aham. né? E a gente colocava embaixo das portas ou na correspondência do Aham. condomínio. E assim, teve condomínio aqui em Campinas que eu tive 15 captações, Olha que entende? bom. Deu Então, resultado. Foi uma muito estratégia que resultado. deu resultado. Muito. E a partir disso eu comecei a fazer as captações. Aí eu conhecia as pessoas, me relacionava com as pessoas, que foi o Ótimo. fundamental para ter sucesso dentro da parte da corretagem. Vendi Tá. imóveis prontos e fui muito feliz nesse ramo. E em que momento você sai da corretagem e entra para esse nicho que você está hoje, de Eu marketing? fiquei no final de 2014 até 2016, no meio de 2016 como corretor. 2016 a gente teve uma alta da Selic, né? Sim. E teve uma recessão, teve diversos fatores na política, inclusive, que fizeram as pessoas Recuarem. recuarem muito, né? E ali eu precisava, eu era um menino, né? Eu precisava me manter, Claro. entende? Então, a partir disso, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que produzia cursos para fisioterapeutas, Uau! né? Totalmente Você deu uma fora, boa né? passeada, assim, Eu né? recebi essa proposta e eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, tá pagando bem. Olhei o site, vi que era uma empresa diferente, né? Uhum. E eu aceitei essa proposta. Uhum. Então, eu sempre trabalhei no setor comercial, né? E nessa empresa eu pude ter a oportunidade de conhecer o marketing, porque além de produzir cursos para fisioterapeutas, eles produziam cursos online e Uhum. utilizavam técnicas incríveis que faziam esses cursos serem vendidos, por exemplo, um faturamento aí de 1,5 milhão em 4 dias. Uau! Né? E eu acompanhava, mesmo sendo do setor comercial, eu acompanhava e eu via todo o pessoal de marketing usando as estratégias. E, cara, aquilo me encantava. E, de repente, o cara que estava no comercial começou a dar ideias, né? Algumas sugestões para poder alavancar as vendas, né? Para ajudar a equipe de marketing, porque nessa empresa, além de ser uma empresa com uma cultura interessante, né? Uma cultura mais jovem, eles davam a chance da gente opinar também, Olha que bacana. Você entende? tinha espaço para falar. Perfeito. E é o Muito que bom. eu achava aquilo incrível, né? Uhum. Te encantou. Me encantou, exatamente. E após trabalhar nessa empresa, eu recebi uma proposta de uma outra empresa, onde eu estou atualmente também, né, que é a Oito Crédito Imobiliário, e através da Oito Crédito Imobiliário, eu tive esse insight de trabalhar com marketing, porque toda essa bagagem que eu aprendi nessa empresa Uhum. que produzia esses cursos online, eu pude aplicar dentro da Oito, entende? Ótimo. E foi na Oito que eu falei, cara, eu me encontrei porque é o marketing que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de dar ideias, eu gosto de ser estratégico, de ouvir, né? E eu acho que, pô,
foi ali um momento que eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha Eu vida. nasci para isso. É Você muito tá há louco. quantos anos na 8? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Faz 2 anos atrás que eu tive esse insight e hoje abri a agência 70 com o Daniel, que também está atrás das câmeras, o Eduardo, né? E hoje a gente produz conteúdos audiovisuais e amplifica mais as marcas, né? Esse é o foco, amplificar o poder e o posicionamento das marcas. Inclusive, mudaram o meu posicionamento, gente. Cê A viu? garota Pink aqui, ó, não é por nada não, mas meu feed tá bonito, hein? Tá lindo demais, alta conversão, hein? E é verdade Sim, isso, sabe? virou uma chavinha, né? Que bom. Virou uma chavinha. Mas você sabe que, falando agora já, eu mudando de assunto, ó, o Tá. podcast é seu, eu mudando de assunto. Não, o podcast é nosso. Perfeito. Falando sobre marca pessoal, né? Não é qualquer pessoa que eu posso aceitar a fazer a marca pessoal da pessoa. Por quê? Por quê? Porque tudo depende do quanto aquela pessoa realmente quer. Quer. Por quê? Você é uma aluna aplicada, entende? Você é uma aluna que eu falo isso, você vai lá e faz. Você faz o seu Reels por conta própria, que mantém a comunicação, que remete o seu posicionamento. Entende? E se fosse uma pessoa que não fosse aplicado, a culpa da pessoa não bombar iria para quem? Para mim, que estou desenvolvendo a marca dela. Então, existe uma análise, sim, com quem eu devo aplicar. Porque não existe milagre, né? Exatamente. A pessoa precisa se aplicar, querer fazer o negócio acontecer. Tanto é que o Ricardo Martins, por exemplo, né? Tem uma pessoa por trás dele, incrível também, a pessoa fenomenal, a Cris Taveira, né? E ela fala exatamente isso. O Ricardo é um dos alunos mais aplicados dela. Sim. Né? A gente até conversou sobre isso outro dia, né? Que ele é extremamente aplicado. Perfeito. Então, Ricardo, a gente vai gravar uma cena sua, e você, numa casa, você precisa mergulhar na piscina de roupa. Tá frio, a piscina não é aquecida. Ele vai lá e mergulha. Exato. Tem um programação de lives durante a semana para bombar todos os dias às 20 horas. Ele pode estar num hotel com a família dele passeando, se ele tem aquele compromisso, às 20 horas ele está online. Exatamente. Então, assim, hoje, até vindo para cá, eu estava escutando um podcast que não era o meu. O meu é o melhor, tá? É isso aí, gente. Estamos batalhando para isso, gente. Brincadeiras à parte. Mas eu tenho que ser fã do meu próprio negócio, né? É isso aí. Eu também sou fã do negócio dela, hein? Opa! Somos uma legião de fãs aqui. É isso aí. Mas eu estava ouvindo... a pessoa que estava apresentando o podcast, ela estava falando das grandes marcas, né? Coca-Cola, Nestlé, Natura, Itaú, Nubank, que é uma marca mais recente. O quanto as pessoas, né, desde marca pessoal e empresas, desejam alcançar o que essas marcas têm, só que o quanto elas não estão dispostas a construir. A Coca-Cola é uma marca que tem aí mais de 100 anos, acho que são 125 ou 150 anos. A Nestlé também. Tudo bem que naquela época não existia o digital, que facilita muito hoje, mas existiam outras estratégias de marketing para a época que também funcionavam. E ainda funcionam, tá? Ainda funcionam, né? Só que as pessoas, elas julgam o capítulo 1 delas como 40 de outras, né? De outras marcas, inclusive. Exato. Então, a gente precisa aprender a respeitar a nossa história e a história das pessoas também. Sim. Porque eu olhando uma pessoa X que produz um conteúdo incrível, por exemplo, o Paulo Cuenca, eu acho ele um gênio, e todo mundo acha ele um gênio. Ele é um gênio, né? E será que um dia eu vou produzir um conteúdo desse? Um dia eu vou produzir um conteúdo desse, porque eu estou trilhando esse caminho, entende? Então é muito em respeitar a sua história e também o momento que você está, né? Tem vários fatores, né, tem a resiliência também, né? Sim. Porque você não vai construir a sua marca da noite para o dia. Vai levar um tempo. A Coca não construiu da noite para o dia. Não construiu. São anos aí de trabalho e de construção, né? Agora, partindo um pouco para a parte técnica, até do que você tem falado, que recentemente você lançou aí uma palestra, né? Exato. Aliás, gente, os contatos do Dibas vão ficar aqui também. Ele tem uma palestra sobre posicionamento de marca e branding no meio digital, que é um tema, assim, que eu particularmente adoro. É muito atual e muito pertinente, né? Porque a gente precisa aparecer e a gente precisa ter estratégias. Eu queria que você desse uma resumida, porque como é um assunto muito complexo, muito vasto, a gente tem que fazer vários episódios para falar de cada
É tema. Mas o que é o posicionamento e o que é o branding? Porque eu Legal. entendo que são coisas diferentes, São né? coisas diferentes. O posicionamento é o momento que você define o seu norte, né? É o momento que você senta na mesa e coloca no papel como você quer ser reconhecida. Esse é o posicionamento, né? Tá. As pessoas não dão tanta importância para isso, só que ela vai até conseguir, no tete a tete, no boca a boca, chegar em algum lugar. Tá. Só que na hora dela escalar e crescer o negócio dela, ela não vai conseguir porque ela precisa de um norte. Ela precisa ter definido um posicionamento. Entende? E o brand são as técnicas que você utiliza para que esse posicionamento fique implícito ou até explícito, né? De onde você quer chegar, de quem você é. Entende? Então, É complexo, né? é complexo e não é. Por quê? O branding, você pode, por exemplo, fazer uma campanha no Dia dos Namorados. O que conecta mais? Uma campanha no Dia dos Namorados que você faz um post, Feliz Dia dos Namorados, ou se você produzir um vídeo fazendo uma pergunta para os colaboradores, né, daquela empresa, a pergunta assim, como foi seu primeiro beijo? Que legal. Qual que é a primeira reação que as pessoas têm ao escutar essa pergunta? O sorriso. Sorriso. Então você Porque não elas vão precisa. se conectar com o primeiro beijo delas. Então eu não preciso nem dizer nada. Eu não vou falar nada nesse vídeo. Sensacional. Eu só vou filmar as pessoas rindo. Porque Ótimo. amar você não fala, você sente. Sim. Então, exatamente ter essa percepção, entende? Que foi uma das campanhas que a gente realizou também. Que né? legal. Isso é a técnica que eu utilizei de branding perante ao posicionamento da empresa. Tá. Porque o posicionamento da empresa foi definido que é o quê? Nós somos uma empresa jovem, nós valorizamos o amor, nós valorizamos a paixão por estar aqui. E nós entendemos até onde a gente quer chegar. Então, através dessas definições, a gente cria conteúdos, né, que explorem isso. Que explorem isso. É a base, né? É a base, gente. Não adianta você querer crescer sem fazer isso. É importantíssimo você pegar o papel, pegar a caneta e escrever aonde você quer chegar. O maior podcast do mercado imobiliário, por que não? Entende? Sim. Uhum. Então, voltar a esses detalhes que muita gente ignora. Sim. Então, o posicionamento é trabalhar exatamente isso. Aonde você quer chegar. Uhum. O que você quer que as pessoas falem de você quando você não estiver na sala. Né? Ótimo. Eu vi isso num post seu. Exatamente. Jeff Bezos fala isso. Né? O CEO da Amazon fala isso. Que branding e posicionamento é isso. Né? Você não está na sala, como que as pessoas vão te olhar? E um exemplo que eu dou para você, né, até gosto de brincar. A gente sempre conhece alguém que, por exemplo, Lê, eu tô duro, eu não tenho como viajar, mas de repente está nos stories em lugares incríveis, né? Qual é o sentimento que essa pessoa passa para você? Fala para mim, qual é o sentimento que você pensaria dessa pessoa? Que abertamente. É uma fraude. Que é uma fraude, né? Sim. Esse é o posicionamento que ela está passando para você. Sim. O posicionamento é isso. É a mensagem, né? Que é uma mensagem implícita. Entende? Então, só que ela está passando de uma forma inconsciente. Sim. Então, trabalhar o seu posicionamento nas redes sociais nada mais é do que você mostrar esses sentimentos de uma forma consciente e estratégica. Sim. Com verdade, Com verdade, exatamente. O mais importante de tudo. Né? Você pode enganar algumas pessoas por um tempo, mas não para sempre. Então, não dá para bancar um personagem. Não dá para bancar um personagem. Assim, e uma coisa importante é o que você falou agora. Não dá para bancar um personagem, então qual é o seu personagem? Defina alguns traços que você acredita. Pergunte para as pessoas: o que você acha de mim? Como que eu sou para você? O que você diria de mim para outras pessoas? É muito bacana isso. É um exercício, né? Exatamente. Muitas pessoas falam que não é importante isso, mas gente. A gente tem que fazer isso porque isso nos faz chegar mais longe. Sim. Entende? Na hora do momento certo, você vai mais longe porque você tem uma base sólida.
né? Então, vamos trazer aqui para a figura do corretor de imóveis, né? Eu mesma me vi muitas vezes pensando, poxa, não consigo ter uma assessoria de marketing, Legal. Muitas vezes por conta do custo, eu olho para isso como um investimento, Perfeito. mas a gente precisa escolher onde a gente vai investir, né? Mas assim, vamos pensar no corretor de imóveis que hoje ele está começando, ele não tem esse recurso para fazer um investimento numa assessoria de marketing com você, por exemplo. Que caminhos ele pode ter para que ele tenha uma boa estratégia já no começo? Porque existe também, né, aquela questão de você construir o seu posicionamento de forma errada e você ter que fazer um rebranding, né? Você ter que reestruturar o seu negócio, às vezes mudar a cor. Imagina a Coca-Cola mudando a logo dela hoje, Perfeito. a cor dela hoje, o trabalho que não é. Então, assim, você tem alguma dica mais simples para essa pessoa que está começando, enquanto ela não consegue investir, ou de repente, junta aí uma grana, coloca isso como prioridade na tua vida e daqui, sei lá, 5, 6 meses, você poder contar com uma assessoria especializada. Eu acho que não é difícil. Primeiro, a gente tem muito conteúdo gratuito. Sim. A pessoa tem que ter sede de estudar. Sim. A pessoa tem que ter sede de, cara, eu estou fora desse mercado digital e eu quero estar dentro. O que eu preciso fazer? Primeiro ponto, estudar marketing de conteúdo. Então, esse termo é fundamental para que vocês que estão nos escutando anotem, né? Marketing de conteúdo. Quem são as pessoas referências de marketing de conteúdo hoje? Né? Vai no meu perfil, por exemplo, tem muito conteúdo de como você aprender sobre marketing de conteúdo. Né? Não só no meu, como de diversos outros profissionais, né? Que você aprende com a didática de cada um. Né? Então, eu acho que é fundamental o quê? Você ter sede de conhecer. Você tendo sede de conhecer, cara, veja valores de designer, né? Ou se você quiser arriscar o seu próprio designer, tem gente que às vezes não sabe mexer no Photoshop, mas hoje o Canva veio para democratizar isso, né? Ficou muito fácil você fazer um design interessante, atraente, através do Canva, né? Que é gratuito. Sim, né? e tem muito vídeo explicando, né? Muito, né? Você não sabe mexer no Canva, você vai no YouTube. Gente, hoje o YouTube é o maior acervo de conteúdos do mundo, né? Então, praticamente tudo você pode aprender lá. E eu indico, inclusive, a diferença é o quê? Que os conteúdos que você precisa aprender têm que ser estratégicos. Estratégico de qual forma? Talvez você usar uma pauta quente. O que seria pauta quente? Qual que é a tendência do mercado de novidades que lançou ali, uma cultura pop, lançou um filme novo? Você faz um conteúdo sobre o mercado imobiliário que é ligado, por exemplo, a um filme X, entendeu? Daí você coloca os personagens, né? Assim como você fez do Friends. Do Friends. Exatamente isso. Toda aquela comunidade de pessoas que gostam de Friends pararam para ler o seu conteúdo, porque é Friends, é algo que já está consolidado. E você colocou, isso que eu achei legal, ela que criou esse conteúdo, você colocou essa pauta quente ali de uma forma muito atraente, mostrando que existe um apartamento, né, que as pessoas podem alugar para estar utilizando, que é idêntico ao do Friends, entende? Exato, e ele é idêntico mesmo. Muito idêntico, né? Então, é exatamente ser estratégico a esse nível, né? E estar presente em todo lugar que você for, né? Eu acho que é importante falar isso também, que o offline, ele está junto do online. Todo lugar que você for, você posiciona a sua marca, né? O que é você posicionar a sua marca? Todo mundo é uma marca. Você, corretor de imóveis, é aquele famoso, provavelmente você já ouviu isso, você é SA. Né? Sim. Então, o que uma empresa precisa? Uma empresa precisa de um bom financeiro, uma empresa precisa de uma cultura, uma empresa precisa de marketing. Então, você precisa de tudo isso para crescer no mercado imobiliário. E o marketing faz parte disso. Sim, e eu tô até lembrando, né, do episódio que foi ao ar hoje com o Rodrigo Menderico, que ele fala das características do corretor camisa 10. E a principal é estar nas redes sociais. Então, assim, não tem como fugir disso.
quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? É um clichê, mas é a realidade. Isso, e uma coisa interessante de quem não é visto não é lembrado, as pessoas, com a popularização do termo marketing digital, hoje se você colocar marketing digital no Google e dar um espaço, o Google vai completar com "é furada"? Por quê? Houve muitas promessas de ganhos de dinheiro fácil, tá? E só que uma coisa que eu preciso passar para você e para nossa audiência é que marketing não é diferente de marketing digital. Marketing é o caminho, digital é o meio, né? Tá. É o canal de comunicação digital, que Interessante. são as plataformas. O marketing que a gente utiliza para posicionar você, por exemplo, é uma das formas que um dia a Coca-Cola utilizou, um dia Sim. a Apple utilizou, Uhum. entende? Só que a gente faz no canal digital. Sim. Então, existe essa diferença, né? Uhum. E precisa ficar bem claro para as pessoas, porque com essa popularização houve promessas, né, fáceis, pessoas falando sobre algoritmo, né? O algoritmo do Instagram não é aberto. Uhum. Ninguém sabe como funciona. São né? suposições, São né? suposições. E as pessoas vendem cursos falando De algoritmo. que é o algoritmo. Como se fosse uma verdade absoluta. Exato, né? Porque houve essa romantização do algoritmo, né? Segredo. Tudo que é secreto eletrifica a cabeça das pessoas, né? Então, só que uma verdade que eu tenho igual para falar. A fórmula da Coca-Cola, né? Exatamente. Ninguém sabe. Mas se alguém falar que vai vender e que vai ter gente querendo comprar. Exatamente. Né? Então, assim, não é o algoritmo que não gosta de você, é o seu conteúdo que não é bom. Pensar dessa forma. Uhum. E, pô, tudo bem o seu conteúdo não ser bom, porque você vai evoluir. Você tem que pensar dessa forma, na evolução que você vai ter do seu conteúdo, né? E eu tive conteúdos que performaram muito ruim. Eu né? também. Mas... E conteúdos que eu achei que iam ser sucesso. Exato. Que na minha cabeça, uau, não foi. Tudo bem. Mas ok, serviu de aprendizado e você não vai repetir. Exato. Né? E você teve conteúdo que deu bom? Muitos. E Aquele das corretoras. Exatamente. Né? E através desse conteúdo que você vai criar outros conteúdos semelhantes. Entende? Porque nada mais é do que teste. Sim. E tudo bem flopar, gente. Tudo normal. bem. Você né? tem que ser forte, aguentar isso. Nós somos viciados por curtidas, por compartilhamentos. Não adianta ter um post flopado e parar de postar. Perfeito. Né? A gente precisa olhar, analisar e tentar entender por que não deu certo. Exatamente. Às vezes até o horário que você posta. Né? Eu digo de horário que houve uma certa popularização também de falar, pô, posta em tal horário. Uhum. Mas eu digo assim, vamos pensar em comportamento do povo brasileiro, que é o quê? As pessoas acordam, elas vão trabalhar, elas almoçam, elas voltam do trabalho, elas fazem algum hobby pós-trabalho, deita e dorme. Sim. Certo? Geralmente, a média das pessoas fazem isso. Então, o que a gente precisa fazer? Postar naquele período que ela levanta até o período que ela vai deitar. Que é geralmente, aí fazendo uma média, das 8 da manhã às 9 da noite. Esse período pode postar. Uhum. Não importa se vai postar 10 horas da manhã. Tá, entende? No período. É no período, por quê? Aí entra o algoritmo. O algoritmo, ele entrega, né, até 21 horas, né? Uhum. Então, existe uma entrega que ele vai... Nesse período, ele vai mensurar as interações que esse público teve no seu conteúdo. E aí, através dessas interações, vai ser um termômetro, né? Tá. Que ele vai saber se ele vai distribuir mais ou não. Ou não. Então, para mim... O Instagram, principalmente, é uma das redes que mais entende o comportamento humano. Eu ia até te perguntar, você está falando do Instagram, certo. Né? Especificamente. Você acredita... Eu, por exemplo, eu foco muito no Instagram, né? Legal. Eu essa semana instalei de novo o TikTok no meu celular, mas assim, é fato. Com a minha rotina hoje, eu não dou conta de tantas redes sociais. Né? Não consigo. Sim, eu entendo. Então, o que eu escolho hoje? Instagram, que é a rede que eu sei usar melhor, que eu gosto. O TikTok, eu não sei gerar vídeo lá, eu tenho mais dificuldade e eu não tô com tempo de Vamos estudar. trabalhar isso. Perfeito.
Mas assim, hoje, ok, vamos focar no Instagram. E aí, partindo desse princípio de estar focado em uma rede, enquanto é possível focar em uma, eu acho que é bacana focar e você estudar e buscar as melhores estratégias, do que você Perfeito. ficar pulverizando em todas as redes sociais e entregando um conteúdo de qualquer jeito. Concordo. Porque eu tenho que estar no LinkedIn. Por exemplo, eu já ouvi opiniões de vários profissionais do mercado imobiliário, porque eu sou uma empreendedora dentro da Remax e eu sou autônoma. Legal. O LinkedIn ele é mais voltado para o CLT, né? Então, assim, será que eu realmente preciso alimentar da mesma forma que eu alimento o Instagram ou LinkedIn? Será que para mim, Letícia, será que o meu cliente está ali? Será que... Então eu comecei a pensar, opa, peraí, realmente vou focar no Instagram, que é o que está fazendo mais sentido nesse E momento. o legal é que as formas de comunicação nessas redes são diferentes, né? Então, por isso que é indicado, e eu indico, né, que você foque em uma, para fazer bem feito. Exato, essa era a minha linha de raciocínio. Entende? Porque o LinkedIn é legal você publicar artigo, você que gosta de escrever tá presente ali, né? Textão, né? Exatamente. Só que se você abrir o seu leque, no início, gente, é muito difícil. Você tem que ter uma agência fantástica como a 70 para poder Ah, olha lá, hein? Olha lá, ó. para poder te ajudar com isso. Mas é possível. Mas o indicado é que você esteja presente em uma rede social para fazer bem feito. Sim. Né? E o Instagram tá ali para ser exibido para o mundo todo. Entende? Sim, porque como você falou, é uma das redes que as pessoas mais consomem, né? Em termos. É. Sabe por quê? O TikTok realmente está atrapalhando todas as O plataformas. TikTok, acho que vou ter que me render, viu? Por quê? O Instagram ele tem a maior quantidade de conta. Tá. Né? Só que o TikTok não tem essa maior quantidade de conta. Só que o TikTok tem mais horas assistidas. Entendi. Olha lá. Entende? Ou seja, a gente está no período de vídeos curtos. O que você tem que fazer no seu Instagram? Postar vídeo curto. Uhum. Vídeos em formato de reels que situacione, né, o seu dia a dia. São situações, né, que você passa com o cliente no seu dia a dia. Então você faz vídeos curtos e através desses vídeos curtos você vai receber o quê? Visitas no perfil. Sim. Se o seu perfil estiver preparado, se tiver um branding em cima dele, vai existir uma conversão de seguidores. É uma vitrine de uma loja, né? Exatamente. Eu passei, eu vou decidir se eu vou entrar na loja pela vitrine. Né? Se a vitrine estiver atrativa, harmoniosa, eu vou entrar. Se ela não tiver, eu vou passar reto. E se você gostou daquela loja e você viu que, nossa, essa loja tem produtos bons, você não gostaria você não se torna fã dessa loja? Sim. Essa é a ideia, né? Vamos focar em comportamento de pessoa, que é o mais importante. Conexão, né? Figura humana. É você entender o comportamento, o que as pessoas fazem. Por exemplo, por que aquele rios não deu certo? Imagina que a pessoa está com o celular... quando os meus rios flopam. Então, quando você está com o celular, como que a pessoa assiste rios? Assim. Se nos 3 primeiros segundos não tem algo que prende a atenção da pessoa... Ela vai fazer isso. Vai passar reto. Exatamente. E assim como tem uns rios que a gente assiste... em loop, né? Em loop. Porque é muito legal. Muito legal, é interessante, eletrifica. Aí chama o marido para mostrar pro marido, chama a mãe para mostrar pra mãe. Manda pra geral. Salva. Realmente. Então, é esse pensamento que você tem que ter. E é impressionante, né? Porque assim, eu tô começando, eu uso muito pouco ainda o tráfego pago, né? Porque exige um investimento, né? Financeiro. Legal. E eu tenho usado eventualmente, as poucas vezes que eu usei, eu te falei que me deu um retorno muito positivo. E é isso. Os meus insights foram lá em cima, aquele post que viralizou. Eu tive muitos seguidores e eu impulsionei ele 2 vezes. E na segunda vez que eu impulsionei, de novo veio um monte de gente diferente, basicamente corretores de imóveis, né? Mas no orgânico tem funcionado também. Que bom. Tem funcionado também, porque eu percebo que os insights permanecem mesmo quando eu não tenho post impulsionado. Isso é a parte do posicionamento. Mas... eu percebo que quando eu diminuo as postagens, obviamente o meu engajamento cai. Não acho que a gente tem que ser refém do engajamento, porque nós somos seres humanos, Sim. Temos uma vida acontecendo. Mas a gente também não pode usar as nossas desculpas mais verdadeiras para não estar presente. A gente tem que ser maior do que a nossa melhor desculpa.
Às vezes, que nem eu não tô conseguindo gravar muito vídeo nos stories e eu diariamente tem vídeo meu, mas eu posto alguma coisinha lá, que nem hoje eu postei uma frase, não deu Sim, tempo porque eu tava resolvendo coisas bem importantes assim de trabalho e postei lá uma foto com uma frasezinha e botei um negocinho lá e deu bom, as que pessoas bom. clicaram lá, né? Então é uma estratégia também de você ter de repente um material, não vai ser o ideal naquele dia, não vai ser o perfeito, mas você vai postar. Também não tô falando de postar Sim, porcaria, perfeito. né? Mas de repente alguma coisa que vai manter você ali, conectado Exato. com a sua audiência. Falando sobre orgânico ou tráfego pago, também teve uma romantização do que, o meu conteúdo, eu cresci no orgânico, eu não cresci no tráfego pago. Gente, vamos assimilar que o Instagram, né, as ferramentas digitais hoje, nada mais é do que um carro. O carro anda sem combustível. Quando você compra o carro, sai da concessionária, ele sai com um pouquinho de combustível, Sim. certo? Só que ele não vai muito longe. Uhum. Você precisa comprar o combustível Uhum. e colocar no carro. É a mesma coisa do seu conteúdo, né? Sim. O seu conteúdo ele é limitado pelo Instagram porque ele quer que você pague para o seu conteúdo chegar mais longe. E tudo bem por isso. Porque se o seu conteúdo não for bom, mesmo você pagando, você não vai ter um Não retorno. vai ter. Entende? Eu tenho um conteúdo no meu Instagram que se chama Funções Secretas do Instagram. É um carrossel. Esse carrossel me rendeu 650 seguidores. Um Nossa. carrossel. E eu não Impulsionado? impulsionei, claro, mas Tá. eu não impulsionei tipo, R$ 200, né? Ah, Impulsionei não. coisa de R$ 60, Eu na fila do pão. Eu também entende? faço isso. Porque você tem que testar. Eu Sim. testei, deu bom, vou colocar mais um pouco. Sim. Entende? E ele me rendeu muito. Ótimo. Um conteúdo me rendeu 600 e tralalá seguidores, né? Sim. Então, acho que é mensurar até no tráfego pago. Sim. Entende? Se você você injetou dinheiro no seu conteúdo, né? Você turbinou a sua postagem e você teve 100 visitas, certo? E essas visitas geraram 40 seguidores. É uma boa conversão. Sim. Seria ruim se fosse 10 seguidores, se Tá. fosse 15 seguidores, só que retornou 40, né? Então É. você tem que mensurar, tem que ter esse feeling e olhar, gente. Isso é importante porque é a Uhum. sua marca. É a coisa mais importante, é seu nome, entende? Com certeza. Então é mensurar seus resultados e, através dessa mensuração, produzir conteúdos semelhantes. E assim, você falou do turbinar a publicação, né? Você turbinar a publicação, eu acho que é um ato bem simples, mecânico que está ali. Você pode até fazer um filtro de quem Uhum. você quer atingir, ou o próprio Instagram entrega, né? Legal. E você não precisa necessariamente dominar, por exemplo, o gerenciador de anúncios, que eu, Letícia, acho bastante complexo. E é complexo. Não vou investir tempo para isso, porque eu prefiro terceirizar para alguém que sabe. Maravilha. Mas eu posso turbinar, que é o que eu tenho feito. Não tenho alguém gerenciando os meus anúncios ainda. Então, o que eu faço? Eu vou lá no turbinar. E eu usei essa estratégia, e isso que você falou da taxa, até mandei para você um print, Sim. né? Eu tive mais de 50% dos visitantes foram convertidos em seguidores. Então, realmente foi muito bom. E não investi nem R$ 60. A pergunta é, foram seguidores qualificados? Qualificados, porque são corretores de imóveis que estão É isso. acompanhando e interagindo. Aumentou a minha visualização nos stories, né? Então, realmente foi positivo. Foi É positivo. exatamente isso que o corretor de imóveis tem que ter a consciência. Precisa dessa consciência. Que o marketing, ele tá aí para a voz dele chegar mais longe. Sim. Entende? E é o que está acontecendo com o seu podcast, é o que está acontecendo com o seu Instagram, né? Eu acredito que quando a gente conversou pela primeira vez, você me falou de uma ideia sobre casa é sentimento. Sim. Eu sempre fui um explorador de novas tendências e não existia essa tendência. Não. E é algo que me conectou. Se me conectou, quantos Diego no mundo não vai ter que vai conectar? Sim, entende? com Então certeza. é algo que eu realmente comprei a sua ideia e através disso a gente vem, você, né? Vem de casas falando de sentimento. Sim. Entende? E é legal, né? Demais, sensacional.
tem gente que fica até assim, meio curioso, né, com o nome, acha fofo, acha diferente, mas é a Sim. realidade do meu trabalho e é o cerne, né, de realmente em tudo tem um sentimento. A gente às vezes quer racionalizar uma decisão, mas não, tem um sentimento por trás, Exatamente. né? Perfeito. Eu tô lembrando de uma coisa que eu te consultei esses dias também, que você vai lembrar, que é assim, nossa, Diego, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque esses seguidores que estão chegando no nosso perfil, né? No meu perfil, como é que eu faço para reter essa audiência? Porque assim, é muito curioso, né? Eu quero. Quando eu comecei a fazer o branding, estudar minha marca lá atrás, que eu nem te conhecia ainda, o objetivo é atrair clientes, mas não fazendo do meu Instagram uma vitrine de imóveis. Perfeito. Atrair o cliente que vai se conectar comigo e é muito curioso porque a minha persona, os clientes que compram de mim, eles são geralmente casais com filhos próximos à idade do meu Você já caçula. conhece, então, a sua persona. Eu já conheço a minha persona. Esse tipo de família se conecta comigo. É impressionante, assim, eu tenho até planilhado o perfil desses clientes que compraram comigo. São casais com filhos, casais na mesma faixa etária, a maioria, tá? Com filhos na idade principalmente do meu caçula. Então eu sei que é a minha persona. Só que fatalmente eu acabo atraindo corretores de imóveis para o meu perfil. Tudo bem. E eu já ouvi que isso poderia ser um problema, mas a gente até conversou sobre isso, né? E eu acho legal falar também, porque assim, imagina que legal para o meu cliente vendo. Ah, minha corretora, olha que legal, ela tem um podcast. Olha que legal, ela está influenciando outros profissionais do nicho dela. Exatamente. Então, eu tenho vários clientes que me veem ali. Eu tenho cliente que até me pede o link do podcast. Ah, mas já tá no ar o podcast? Tá, então eles querem assistir, sabe? Eu acho super legal. Então, eu imagino que para eles deve ser bacana, né? Ter um corretor que, de repente, eles estão vendo que tá fazendo um barulhinho ali. Exato. É você manter a sua marca em movimento. Você não tá deixando a sua marca Letícia Capozzi parada. Entende? E sobre reter audiência, existem algumas técnicas para você fazer isso. Né? A novela utiliza muito isso, né? De você reter audiência. E como que você retém uma audiência? Você se conecta profundamente com uma pessoa que conta história muito bem. Né? Contar histórias... né? Eu tô rindo porque eu nunca imaginei a novela, que diabo que é que prende a gente. Faz todo sentido. Eu nunca fiz essa conexão. E tem muitas técnicas de Você novela. se conecta com o personagem, às vezes até com o vilão, né? Você fica com dó dele. Exatamente. Por exemplo, você já ouviu sobre a Avenida Brasil? Sim, eu era viciada. A gente deixava de sair para assistir a Avenida Brasil. Porque na Avenida Brasil contou uma história sobre a jornada do herói. Isso é uma técnica, né? Que envolve 12 etapas que faz do protagonista algo que você fala assim, meu Deus, estou torcendo por ele porque eu me identifiquei com ele. É inconsciente, É inconsciente. Né? Que fantástico. Joseph Campbell, esse é o nome. Joseph Campbell, ele foi um mitologista, esse mitologista da década de 50 que estudava as mitologias, entendeu que essas mitologias conectavam tanto porque tinha essas 12 etapas. Em 1950. Né? Então, estudar isso. Falei de Joseph Campbell, você que é sedento por conhecimento, vai pesquisar que você vai aprender sobre a jornada do herói. E você contar histórias faz com que as pessoas se conectem e se identifiquem com a Letícia, por exemplo. Pô, Letícia passou por isso, eu também. Nossa, vou ouvir mais o que ela está falando. Isso é retenção de audiência. É o storytelling, isso contar é o storytelling. Histórias. Exatamente. Hoje o nosso cérebro ele é dividido em inúmeras partes, né? E quando a gente conta a história, quando nós contamos uma boa história, situando lugar, nomes de pessoas, acende diversas partes do nosso cérebro, porque a gente deixa o nosso cérebro eletrificado. Entende? Olha. Isso daí, eu não sou neurocientista, mas eu estudei um artigo de um neurocientista. Tá. Entende? Então, conte histórias no seu story. Sim. Né? Story. E o incrível do contar histórias, né, do storytelling, é que eu sou uma pessoa que tem uma história de vida, que tem uma vivência. E que percebi o mundo com a minha ótica. Você tem a sua história, e isso é único.
Isso, por mais que eu tenha agência, né, que você, eu passo a ideia, você cria um post para mim, a história, a contação da história, ela é minha e isso é único. E eu incentivo as pessoas que têm agência, que não passa para a agência criar o conteúdo, crie você, porque, que nem no nosso caso, eu passo como criar o conteúdo, sim, você entendeu como criar o conteúdo, e a essência desse conteúdo não é minha, é sua. Exato, entende? Porque é único, né? É uma coisa indelegável. Existe essa palavra? Acho que existe, né? Indelegável. Tá feito. E eu acho que esse é um ponto muito interessante para as pessoas que, de repente, estão procurando alguma coisa, não sabe o que postar e está procurando alguma coisa e esquece dela se inspirar nela mesma. Porque você tem muito o que falar. Exato, e é um exercício que eu faço muito de resgatar as minhas vivências, né? Como é que era a Letícia criança? O que me deixava feliz? O que eu gostava de fazer? E é engraçado que eu sempre fui líder dos grupos do prédio, de brincadeira. Eu sempre gostei de teatro, microfone, cantar, dançar. É uma coisa que corre na minha veia. Então hoje eu fico vendo aonde a minha vida está chegando, né? Tá tudo lá atrás. E você contando isso agora para mim, eu me conectei com você. Então. Porque eu também gosto de microfone, legal, eu também gosto de cantar, entende? Isso gera conexão. Eu estou sabendo disso agora, me conectei com você. E é isso que a gente tem que passar para as redes sociais. A gente até falou que a gente ia fazer Verdade. A musiquinha A gente vai fazer um jingle do podcast. Um jingle. Verdade, né? Não, é muito legal isso. E isso mostra que você não precisa ir tão longe. Você pode buscar o seu conteúdo dentro de você. Exato. É claro que você vai pegar um tema quente do seu nicho, você pode criar alguma coisa em cima desse tema. O Paulo Cuenca fez um post uma vez que eu achei incrível, que eu sou viciada no Mario Bros, né? Legal. E eu tenho o Super Nintendo ainda em casa e tô ensinando o Augusto a jogar. Sério? Tenho. Controlinho lá, taran, taran, é o Mario Bros. E eu uso muito a questão da fase, porque às vezes como eu jogava muito quando eu era mais nova, eu tô meio enferrujada. Então algumas fases eu passei muito rápido. Teve uma fase que eu e o Augusto, a gente gritou tanto quando eu passei a semana passada, a gente vibrou tanto, por quê? Porque eu fiquei 3 meses tentando matar o monstro lá do mundo pra quebrar lá o castelo. Perfeito. E é uma analogia, o Paulo Cuenca fez um post falando disso. Ele pegou o videogame e mostrou o quanto a nossa vida é feita de fases. Ele te conectou com isso, né? Me conectou, e o quanto você precisa repetir. Eu não consegui passar a fase, porque eu falo para o Augusto, né? A gente precisa treinar mais, aperfeiçoar o movimento, aperfeiçoar as técnicas. Não importa, a gente está morrendo, vamos recuperar. Então, achei incrível. E olha que conteúdo maravilhoso. É maravilhoso, porque ele... O Mario Bros, na minha fase, assim, as pessoas da minha idade, você é mais jovem, né? Mas, assim, as pessoas da minha idade se conectam, porque todo mundo jogava Super Mario. Mas eu te digo que o Paulo Cuenca, ele te conectou contando isso, e eu me conectei com você, porque eu e meu pai ficava até 6 horas da manhã jogando Super Mario World. Super Mario World. É esse. Exatamente isso. E então, pessoal, é focar exatamente nisso. Nesse poder de conexão que a sua história tem. Porque é único, né? É único. É único. Entende? E muitas pessoas passaram por algo semelhante. E em algum detalhe ela vai lembrar, nossa, aconteceu isso parecido comigo. Esse parecido já é o suficiente para gerar essa conexão. Sim. E até você citou o post do Friends, né? Eu achei fantástico, porque ali também me deu um insight, assim como para as pessoas que estavam vendo o post. Você se conecta com a série e ali existe uma oportunidade para investidores, porque eu já dei essa dica para clientes meus que têm um imóvel ali que não é vendido. O seu condomínio permite Airbnb? Ok. Então, uma estratégia é você fazer um imóvel temático. Não precisa ser da série Friends, porque vai ser repetido, mas você pode criar um imóvel temático. Legal. Né? Então, assim, isso acaba virando uma estratégia também para usar com clientes e para aquele cliente que está vendo. Ele pode se conectar com a série, ele pode se conectar com a oportunidade de criar um negócio diferente. Sim. Né? Então, olha quantas... pessoas, né, a gente consegue atingir. É muito bacana, né? Maravilha. Agora, Di, uma coisa que eu estava pensando, eu li uma matéria hoje sobre os corretores influenciadores. Certo. Porque
a questão das redes sociais mexe bastante com o nosso ego, né? Essa questão de curtida, de Sim. seguidores, de comentários. Se você não tem um post que vai bem, você fica chateado. E o quanto a gente tem que tomar cuidado, né, com isso. Mas o quanto também os corretores já estão virando influencers, porque a gente tem o Augusto Braga, que está Sim. estrelando a campanha do Santander. Né? Acho que tem algum outro corretor que foi citado também que tá. Não lembro, acho que o Ricardo Martins faz alguma campanha também. Diversas, né? E assim como tem os jogadores de futebol que fazem para Nike, para Puma, enfim, né? O quanto isso não pode ser também. Não sei se tem regra, né? Se pode ou não pode. Mas o quanto a gente precisa ter cuidado com isso, porque Sim. de repente a gente pode gastar, é uma coisa que eu penso muito, a gente pode gastar 80% do nosso tempo no digital, em produzir conteúdo, porque eu quero ser um influencer, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e eu deixo só os 20% ali para vender imóvel, que é o que me gera renda. Perfeito. Né? Qual é o equilíbrio disso? Você acha que isso é uma tendência perigosa? O que você pensa a respeito? Olha, uma boa pergunta. Talvez é a primeira vez que me perguntam isso. Mas perigoso é por um motivo. As pessoas se viciaram em visualizações, se viciaram em curtidas, compartilhamentos, salvamentos, em métricas. Tá. E eu acredito que a vida vai muito além disso. Sim. Mas isso tem que vir da pessoa. Alguém precisa falar isso para ela e ela entender isso. Mas isso tem muito. É muito pessoal, né? Uhum. Mas exatamente, é preciso pontuar e que haja essa conscientização. Né? Houve um estudo, por exemplo, que o TikTok ele gera crise de ansiedade nas pessoas. Por quê? São vídeos rápidos e as pessoas às vezes não conseguem nem assistir um filme. Porque o filme demora. E ela está acostumada com o quê? Coisa rápida. Isso entende? vai impactando, né? Isso impacta. Use com cuidado, não seja refém. É você ser dono de si. Entende? Acho que é muito isso. É a mentalidade. Para você entrar nas redes sociais, sim, você tem que estar numa mentalidade em uma das suas melhores fases da vida. Por quê? Você vai ser grande. Você é grande, entende? E é assim que você tem que se portar. Ótimo. Maravilha. Bom, acho que a gente está chegando ao final aqui, né? Que dica que você deixaria para a pessoa, para o corretor, né, que está aí tímido ainda para começar nas redes sociais? Tem alguma dica que você quer deixar para a pessoa começar sem ficar esperando aquele momento ideal, sabe? Sem esperar o iPhone, sem esperar o ring light. Eu demorei muito para ter um iPhone, eu demorei muito para comprar um ring light. Hoje o meu está remendado com durex, mas enfim. Não é nada que atrapalhe a utilização dele, mas eu nunca esperei ter essas coisas. Eu fazia, tanto que a diferença dos meus vídeos quando eu tinha o Samsung e hoje com o iPhone é gritante, mas eu nunca deixei de fazer. Perfeito. Eu fazia com as ferramentas que eu tinha, né? Porque a gente tem que começar. Eu gosto de usar muito a analogia da corrida. Sim. Eu faço corrida de rua, né? Hoje eu consigo correr 16, 17 quilômetros e estou me preparando para correr 21 o ano que vem. Legal. Existe um preparo. Só que as pessoas falam, nossa, como é que você aguenta? Gente, eu não comecei correndo 5 quilômetros. Os primeiros 5 são um marco. Eu comecei correndo 1 minuto. 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando. 1 minuto correndo, aí você vai aumentando. Então, tudo tem um começo. Perfeito. Né? A dica que eu dou para os corretores de imóveis que desejam iniciar no digital entender que nossa vida, na nossa criação, não é culpa dos nossos pais ou de quem criou você, tá? Eles deixam algumas marcas, às vezes não positiva, né? Que são as crenças, né? Que limitam o nosso poder de execução, que são os bloqueios de execuções, né? Existem 4 bloqueios, isso é neurociência, tá? Olha lá, anota aí, gente. Que é o quê? O bloqueio de execução da pessoa agradadora. Ela tem medo de desagradar as pessoas. Quando ela começa a se portar nas redes sociais, as pessoas começam lá o blogueirinho, virou blogueirinho. Isso faz parte do pacote, né, Faz parte do pacote. A gente tem que saber lidar com isso e talvez deixar de seguir as pessoas que não agregam nada pra gente. A gente tem que ser frio nesse ponto, entende? O segundo bloqueio é da pessoa perfeccionista. A pessoa que vai fazer um Reels e fala, nossa, eu estou com frizz.
Gente, ninguém vai olhar o frizz do seu cabelo. Vai olhar o seu conteúdo, né? Acho que é o mais importante de tudo. Tem gente que olha. Mas é uma tudo bem, minoria. é uma minoria. É uma minoria. Né? Porque o que você está se comunicando é o mais importante de tudo. Né? Esse é o segundo bloqueio. O terceiro bloqueio é da pessoa simplória, que é o quê? Eu só vou começar se eu tiver um iPhone. Fica Eu só vou... Ideal, né? Exatamente, espera o mundo ideal. E ele não existe. E aí quando ela tiver o iPhone, vai faltar outra coisa. Exato. Porque né? é uma desculpa, né? Então, pessoal, não seja essa pessoa simplória. E o quarto bloqueio é o bloqueio da comparadora que eu tive. Né? Que é você olhar uma referência e falar, nossa, será que um dia eu vou ser tão bom quanto essa pessoa? E a minha experiência é que essa pessoa que eu tinha... que eu falava, cara, ela é incrível, ela vem me pedir ajuda. Então... Isso é incrível, né? Isso é de nós, a gente tem que trabalhar isso. E o que difere um grande player do mercado imobiliário de você é exatamente esses bloqueios. Eles não têm tantos bloqueios assim, porque eles trabalharam a mente deles. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente e fazer acontecer, porque o feito é melhor do que o perfeito. Exato, e eu penso que se foi possível para esses grandes players, é possível para todos. Geral. Né? Tá? Basta você... Não é só dinheiro que envolve isso, estar não, tá? disposto a vencer. Exatamente né? isso. Agora, vou pegar esse boné lindo. É seu, ó, tá? Obrigada. Opa, aqui, ó. Eu tava doida por esse boné, gente. Olha que boné lindo. Método eu vou colocar, Dibas. eu vou colocar esse boné aqui, porque antes da gente encerrar, eu quero que você fale pra gente o que é o método Dibas e por que esse método transforma as pessoas no digital. Tá. O método Dibas, ele nada mais é do que ensinar as pessoas a se posicionarem nas redes sociais. Tá. Né? Eu gosto de democratizar e eu quero servir essas pessoas onde eu me identifico, porque eu sei que você fez a prova do Cresce, você é jogado no mundão. Sim. Né? E ninguém te ensina você sobre... cai de paraquedas. Exatamente, ninguém te ensina sobre marketing. O método Dibas vai te ajudar a se posicionar, trabalhar seu branding, né? E é isso que eu ensino na minha mentoria, tá? Do método Dibas, né? E a transformação das pessoas, ela é uma consequência de um bom trabalho feito. A resposta de tudo é o trabalho. Sim, com certeza. Entende? Sem trabalho não tem, né, resultado. Exatamente. É simples assim. É simples. A gente que complica. Exatamente. Né? Maravilha, Di. Pra gente terminar, a pergunta que não quer calar. Essa é famosa, hein? Casa é sentimento. Qual é o sentimento pra você que resume a sua casa? Gratidão. Porque eu sou grato por todas as pessoas acho que estão essa dentro. Ninguém falou aqui, hein? Eu sou grato por todas as pessoas que eu tenho na minha vida. Mas assim, profundamente grato. Porque sem elas, eu não seria quem eu sou hoje. A gente nada mais é do que um acúmulo de histórias dessas pessoas. Entende? E a gente precisa ter humildade para reconhecer, né? Porque nem sempre, às vezes naquele momento você reconhece e quando passa você esquece. É o que eu sempre falo, né? Tem muita gente, vocês também, me apoiando nesse começo. Sim. E a gente não pode esquecer, né? Se lá na frente virar um case de sucesso... E vai virar. Já está virando. A gente não pode esquecer de quem esteve com a gente no começo, Perfeito. Que abraçou a ideia. Porque tem muita gente que critica, mas também tem muita gente que apoia. Perfeito, e é isso que a gente carrega para a vida, né? Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. E até o próximo. Tchau, tchau, galera. Tchau, Obrigado. Tchau.